Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você está no canal Sundara Vedanta. Eu sou o Atsundara Dasa e estou aqui para dar continuidade às nossas histórias do Mahabharata. Este é o vídeo de número 9. Então, se você ainda não assistiu aos outros vídeos, corre na playlist aqui do canal para assistir todos eles e não perder nenhum detalhe deste épico sensacional, o Mahabharata. Aqui na descrição deste vídeo um link para essa playlist, também aparecendo aqui em cima da tela. E caso você esteja em uma Smart TV, aparecerá também um QR Code para lhe dar acesso direto ao link da playlist. Muito bem, nós vimos no vídeo anterior como os três príncipes da dinastia Kuru assumiram diferentes papéis no trono de Hastinapura. Dhritarashtra foi nomeado príncipe regente, enquanto que Pando tornou-se o general em chefe de todas as forças armadas dos Kurus, e Vidura passou a ser o ministro e, como ele era o mais sábio, o conselheiro do rei. Vimos também como os três príncipes casaram-se. Dhritarashtra casou-se com Gandhari, Pando casou-se com Madri e Vidura com Sulaba, a filha de Devaka. Neste vídeo, no vídeo de hoje, nós vamos ver o segredo de Pritha e o despertar do Filho do Sol. Fique comigo que o vídeo já vai começar. O rei Surasena era um Vrishni que pertencia também à dinastia lunar, assim como os Kurus. Ele tinha um filho chamado Vasudeva, que mais tarde casou-se com Devaki, e uma filha chamada Pritha. Ele também tinha um primo chamado Kuntibodha, que morava em Kuntirashtra, na cidade capital de Kuntipura. Esse primo de Shurasena, Kuntibodha, por alguma razão não podia ter filhos. E como Shurasena gostasse muito do seu primo, deu a ele a sua filha Pritha para que ele a criasse como sua própria filha. E dessa forma, Pritha foi morar em Kuntipura. Ela era muito bonita, de temperamento muito doce, muito agradável, e ela logo se tornou a pessoa mais importante para o rei Kuntibodha, que deu a ela o nome de Kunti. Algum tempo depois, chega para visitar o rei Kuntibodha em sua cidade Kuntipura, nada mais, nada menos do que o sábio Durvasa Muni. Este sábio era muito severo e tinha um temperamento muito forte. Uma vez ele criou todo um caso contra o rei Ambarisha, que quebrou um jejum com água momentos antes de recebê-lo em um banquete. E por causa disso, Durvasa Muni ficou tão irado que tirou um cabelo de sua cabeça e invocou um demônio de fogo que iria matar Ambarisha. É claro que Ambarisha foi protegido por Vishnu e Durvasa Muni foi obrigado a pedir desculpas a Ambarisha. Mas este mesmo sábio de temperamento tão forte, pavio tão curto, foi recebido pelo rei Kuntibodha em Kuntipura. Pois bem, o rei Kuntibodha deixou Kunti, sua filha querida, encarregada de cuidar de tudo o que Durvasa Muni quisesse e pedisse para que ele tivesse a melhor de todas as estadias possível ali em Kuntipura. Acontece que, apesar da dificuldade, Kunti cuidou tão bem de Durvasa Muni. Ele ficou tão feliz com Kunti que, antes de partir, resolveu lhe dar um presente. E como ele era um sábio místico com grandes poderes iógicos, muito avançado nisso, ele deu a Kunti um mantra místico, uma oração com a qual ela podia chamar qualquer semideus, qualquer deva, e em que ela pensasse, e ele viria até ela. Kunti aceitou esse presente com humildade e aprendeu assim o mantra com Durvasa Muni, e Durvasa Muni partiu. Kunti ainda era uma menina que mal havia se tornado uma mulher, e ela não tinha entendido muito bem o significado do mantra. Achou que esse mantra fosse quase um brinquedo. E no dia seguinte, com uma aurora lindíssima, no nascer do sol maravilhoso,
o céu que parecia um ouro líquido e as águas do rio Ashwanadi que batiam vagarosamente nas, nas paredes do palácio, formando uma cena maravilhosa que atraiu e emocionou a menina Kunti. Ela ficou completamente absorta em tanta beleza e pensou como seria maravilhoso que o sol estivesse ali ao seu lado. Nesse momento, ela lembrou-se do mantra de Durvasa Muni e invocou o mantra, pensando e meditando no sol. De repente, Kunti abre os olhos e vê um caminho de raios solares saindo do sol, partindo do sol, indo em sua direção. E logo em seguida, ela vê o sol ali ao seu lado. Kunti fica muito feliz e começa a bater palmas e dançar. E Surya lhe sorri e diz: Você, obviamente, não compreendeu o significado do mantra. O sábio Durvasa lhe disse que o Deva que você chamasse viria por ti. Isso quer dizer que o Deva viria, ele tomaria, ele daria um filho tão belo quanto ele mesmo. Kunti ficou apavorada, muito confusa. Ela disse que não sabia que seria assim e pensou em sua reputação e pediu para ele ir embora. Surya, no entanto, lhe diz: Isto é impossível. O poder do mantra amarrou a nós dois. Eu tenho que tomar-te e tenho que te dar um filho. Kunti ficou muito assustada. Ela pensou que, sendo solteira, como que ela poderia encarar toda a sociedade, toda a corte, todas aquelas pessoas? E ela pensou principalmente em seu pai, Kuntibodja, como ele ficaria magoado e decepcionado com ela. Ela ficou com muito medo. No entanto, o sol ficou encantado com aquela pureza de Kunti e disse para ela: Não temas, serás virgem de novo, e ninguém saberá que terás um filho meu. Então, ela, atraída pela beleza do sol, confiando em suas palavras, permitiu a concepção divina, sem medo das consequências. Dessa forma, Surya concedeu misticamente um filho a Kunti. E antes de partir, ele disse: Esse menino nascerá com armadura e brincos, que são Kavatya e Kundalas. Ele será um fiel reflexo de mim mesmo, será um grande arqueiro e vai ser muito famoso por sua generosidade. E sua fama será tanta que perdurará enquanto o Sol e a Lua estiverem em suas órbitas. Dizendo isso, o Sol partiu. Assim que o Deus do Sol parte, misticamente, Kunti dá luz a um menino. E ele, de fato, era belíssimo. Parecia mesmo filho do Deus do Sol. Havia nascido com armadura, Kavatya e brincos com dalas. Porém, por ter nascido dessa forma mística, após ouvir o mantra de Durvasa Muni, ele foi conhecido como Karna. Karna quer dizer ouvido ou audição. Porém, voltando a Kunti, ela estava completamente assustada. Havia ali um menino que acabara de nascer e ela não sabia muito o que fazer e pensou em deixar um menino em um cesto, em um barco, e levou esse cestinho, esse barquinho, até o rio Ashwavati, que corria ali pelas muralhas do palácio. Então ela deposita o menino nesse barquinho, empurra o barquinho pelo rio e volta para os seus aposentos. Olhando pela janela, Kunti vê o cesto se afastando pelo rio vagarosamente. E ela ora ao Deus do Sol para que sempre o proteja, para que sempre esteja com ele. Também ora ao Deus das águas, Varuni, que vele pelo seu caminho durante aquela jornada pelos rios. Na verdade, ela ora que todos os semideuses sempre o protejam. E promete silenciosamente ao menino: Um dia eu vou encontrá-lo novamente e vou reconhecê-lo por sua armadura e pelos seus brincos. E ela diz que afortunada vai ser a mulher que encontra aquele menino. Já ela sempre se tornaria uma pessoa infeliz,
mas pede ao Senhor Supremo, à verdade absoluta, que sempre proteja aquele filho primogênito. Enfim, aquela menina tornou-se mulher. É muito difícil entender essa atitude de Kunti, que dispensou o seu primogênito num cesto, num barquinho, rio abaixo. Porém, temos que entender algumas coisas. Primeiro, o contexto em que Kunti vivia, a época, os costumes, as tradições daquele momento, o fato dela ser virgem, solteira, de ser a única filha tão amada de seu pai, tudo isso pesou muito em sua decisão. No entanto, temos também que saber que Kunti, ela fora inspirada pelo Senhor Supremo, que é o controlador de tudo que existe e que tinha um interesse muito grande em todos os eventos que iriam acontecer e que, por fim, ditaram aquela sequência de acontecimentos que vai culminar mais tarde, como nós vemos, na grande batalha de Kurukshetra. Então, tudo isso é uma trama que vai sendo armada, vai sendo urdida, e é por isso que o Mahabharata ele é tão interessante e onde tem tantas lições que nós podemos aprender, mesmo atualmente. Kunti tinha um único pensamento, o cesto contendo Karna, com seus brincos e armadura, envolto em mantos de seda, descendo o rio abaixo, reluzente como o sol. Mahabharata continua. No próximo vídeo, veremos como uma maldição dada a um rei santo pôde envenenar uma dinastia inteira a ponto de dividi-la em duas. Assista aos outros vídeos da série, continue por aqui e até breve.